Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, e aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio 0 para conhecer melhor a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. O meu perfil pessoal é regina.gianetti. E a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 123. Ruminação mental. É princípio de tarde, uma tarde quente, quando eu começo a escrever este episódio. Aqui no meu estúdio está bem fresco e o Johnny e a Tequila estão esparramados no chão, fazendo uma soneca. A Tequila está particularmente lânguida hoje, barriguinha para cima, a cabeça jogada para trás e ela ronca. Eu gosto de observar os meus cachorros quando eles estão assim, nessa preguiça inocente. Os animais estão sempre na experiência do presente. Não são capazes de imaginar o futuro, nem relembrar o passado. Eles não ficam pensando em qual vai ser a próxima refeição, nem remoendo um fato recente que os deixou estressados. Já nós, humanos, bem, quando é que nós não estamos com a cabeça no futuro, no passado ou em um lugar diferente de onde o corpo está, né? Na verdade, esse é um dos traços que distingue a nossa espécie, a capacidade de imaginar o futuro ou o que não existe, de reviver o que já passou, de conversar conosco mesmos. A neurociência chama esse nosso estado mental de modo padrão do cérebro, porque é o modo de atividade em que o nosso cérebro se coloca e sempre se volta automaticamente quando não estamos atentos à nossa experiência no momento presente. É inegável a importância do modo padrão para a nossa vida. É graças a essa capacidade do cérebro humano que podemos fazer planos, imaginar, criar, refletir, mas com muita frequência esse incessante fluxo de pensamentos se manifesta de formas indesejáveis que nos causam aflição. São pensamentos negativos, pessimistas, desagradáveis, compulsivos. É um falatório interno que, quando se descontrola, nos atormenta, rouba o sono, nos paralisa. Aqui no Autoconsciente nós já exploramos algumas dessas manifestações indesejadas da nossa mente, e é importante entendê-las. Exploramos a angustiante voz da autocrítica na nossa cabeça, episódio 45, a preocupação, que é a antecipação de problemas e dificuldades no futuro, foi no episódio 97. Exploramos os pensamentos intrusivos, pensamentos estranhos, obscuros, repugnantes, que surgem do nada e causam perturbação, episódio 114. E vamos explorar aqui a ruminação mental, a rememoração persistente, às vezes compulsiva, de acontecimentos passados. Ruminação é uma metáfora meio nojenta, né? Sempre me traz a imagem do boi mastigando o capim regurgitado. Mas não deixa de ser uma expressão apropriada para a insistente lembrança de situações que a gente continua mastigando, talvez por não ter digerido, não ter processado,
talvez por acreditar que de tanto remoer a situação, ela poderá se resolver, ou quem sabe mudar. Enfim, nós vamos conversar aqui então sobre o que ruminamos, quais são as causas e os efeitos da ruminação e como podemos lidar com isso. Sobre o que ruminamos? Eu trago aqui uma lista de objetos das nossas ruminações, ilustradas por depoimentos de ouvintes. Não se espante se você se identificar com todas as situações. Eu me identifico. Já ruminei com isso tudo. Sabe quando a gente discute com alguém e depois não para de pensar na discussão? Ficamos lembrando em detalhes do que o outro disse, e o que a gente disse, e o que deveria ter dito e por que não disse. Pois é, essa é clássica. O Lelton, que compartilha conosco sobre isso, ele se considera ruim de bate-pronto. Dificilmente consegue responder ou revidar de imediato em uma discussão. E depois passa horas, às vezes dias, ruminando o que aconteceu e pensando numa boa resposta que ele deveria ter dado, remoendo também o quanto precisa aprimorar a sua habilidade de se posicionar. Quando temos essa dificuldade para nos expressar em uma discussão e uma situação incômoda nos pressiona a falar com alguém, podemos ficar ruminando o que dizer para a pessoa, não é? A lembrança da situação incômoda fica voltando e a gente imagina todo um diálogo com o outro. Eu chego a falar sozinha quando rumino com isso. A Mila conta que nas suas elaborações mentais de uma discussão, ela é sempre muito eloquente e os seus argumentos são afiados, na ponta da língua. Mas quando uma discussão acontece de fato, é bem diferente. Ela não encontra as respostas que deveria dar na hora e fica pensando nisso depois. Outra situação que provoca muita ruminação são os nossos erros e fracassos, como ilustra Clarice. Estou sempre remoendo os objetivos não atingidos, remoendo se a meta era realista, remoendo se sou procrastinadora, remoendo se não tenho competência, remoendo se não tive planejamento, remoendo, ruminando, refletindo, ela diz, tudo junto e misturado. Ruminamos escolhas ou decisões de que nos arrependemos. Por que mudei para esse emprego? Por que acreditei em tal pessoa? Por que não escutei os avisos que me deram? Por que não pensei um pouco mais? Por que me precipitei? Por quê? Por quê? Por quê? Ruminamos acontecimentos em que nos sentimos inadequados. A Dani conta que fica se lembrando de situações que lhe causaram vergonha, como falar algo errado na frente de alguém que admira, fazer um gesto inapropriado, fora de hora. Eu acrescentaria que também gafes que a gente comete, fazer ou dizer sem querer algo que acaba constrangendo ou ofendendo alguém. Isso é horrível e a ruminação que vem depois é pesada. Também ruminamos o que os outros fazem e de algum modo nos afeta. O Dino conta que quando se sente ferido por alguém, ele se afasta da pessoa, mas em sua mente fica revivendo a situação e alimentando pensamentos de revanche. Já no caso da Maíse, quando alguém a decepciona, a ruminação é na forma de intermináveis questionamentos. Por que a pessoa fez isso? Surgem questionamentos em relação às atitudes dela também. Tipo, como pude ser tão ingênua? Como me deixei enganar de novo? Outra categoria de ruminação é sobre como as coisas poderiam ter sido, ou seja, sobre um passado que não existiu. A Eliane conta uma vivência dela com isso. No início de 2020, ela se mudou para os Estados Unidos, onde já moravam as duas filhas, e logo pegou pela frente a pandemia, que a gente sabe como foi severa naquele país. Com tanta novidade e diversidade de uma vez só, a sua mente entrou em parafuso. A Eliane teve surtos de ansiedade e ruminava sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela pensava,
Se o marido não tivesse sido transferido para os Estados Unidos, se ela continuasse com a sua vida no Brasil, perto da mãe, dos irmãos e de amigas de décadas, se aquela mudança não tivesse acontecido, junto com as ruminações, se isso ou aquilo tivesse acontecido, havia as preocupações, se isso ou aquilo acontecer. Preocupações com doença, morte, isolamento, incapacidade de adaptação. Isso é bastante típico. Ruminações se misturando com preocupações, uma coisa alimentando a outra. Por que ruminamos? Por que ficamos nos lembrando de algo desagradável que aconteceu e os nossos pensamentos em looping criam um redemoinho de negatividade? Bem, a princípio, pensar sobre situações passadas não é ruim. Na verdade, é necessário, faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento pessoal. Relembramos algo desagradável que aconteceu e podemos refletir a respeito, tirar lições, entender o que não funcionou e consolidar um aprendizado para, da próxima vez, fazer diferente. Nosso cérebro é, aliás, projetado para darmos mais atenção a experiências negativas do que a positivas. A neurociência chama esse fenômeno de viés de negatividade, que eu já mencionei algumas vezes aqui no podcast. O cérebro reage muito mais intensamente a situações que representam algum tipo de problema, perigo ou adversidade, que é para a gente não deixar de perceber, não deixar passar batido essas situações. O cérebro também privilegia o registro de eventos negativos. A gente se lembra muito mais das nossas experiências desagradáveis e emocionalmente difíceis, que é para poder evitar situações parecidas. Tipo, esse filme eu já vi. Então existe uma tendência de as expectativas negativas ficarem como que luzinhas piscando no painel da nossa consciência. Se é um problema, relembramos a experiência e ficamos pensando em como resolver o problema. Se é uma experiência desastrosa, infeliz, relembramos e refletimos sobre o que podemos aprender com aquilo. Até aqui, tudo bem. Esses são processos mentais benignos. Agora, o que transforma processos mentais que a princípio servem à reflexão, à resolução de um problema, em um processo de ruminação, no qual a mente empaca, os pensamentos são repetitivos, negativos e não levam a lugar nenhum? São alguns aspectos psicológicos nossos. Por exemplo, o perfeccionismo, a ideia irreal de que temos que ser impecáveis. Motivados pelo perfeccionismo, ruminamos os nossos erros, fracassos, gafes, escolhas equivocadas. Ruminamos com aquela voz implacável da autocrítica. Como pude fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Por que fui tão idiota? Ruminamos as nossas dificuldades, fraquezas, insuficiências. Eu deveria ter dito o que penso. Eu deveria ser capaz disso ou daquilo. Por que não faço tal coisa direito? Outro aspecto que favorece a ruminação é que temos uma grande necessidade de entender o porquê das coisas. Como seres racionais que somos, precisamos dar um sentido ao que nos acontece. Isso nos faz sentir seguros. Nossa mente não descansa enquanto não entendemos os motivos, as causas, e então ruminamos. Por que isso aconteceu? Por que fulano fez aquilo comigo? O que eu fiz para merecer tal coisa? O que também serve de combustível para a ruminação são alguns sentimentos que temos: arrependimento, culpa. Na culpa, a ruminação acaba funcionando como uma forma de autopunição por um mal que causamos. Mágoa, raiva. Ruminamos pensamentos raivosos por alguém para não sucumbir à dor que esse alguém nos causou.
Ruminamos também por inconformismo com uma situação que não aceitamos. Ruminamos a lamentação por um infortúnio. Eu observo que um ponto em comum a todos os motivos por que ruminamos é o desejo de resolver uma situação indesejável. Mas antes de resolver, se é que vai resolver, porque raramente resolve, a ruminação gera efeitos colaterais. Por exemplo, atrapalhar o nosso sono. Para o Bruno, a ruminação se instala bem na hora em que ele procura desacelerar e relaxar para dormir. Ele diz: "Do nada me bate um arrependimento por uma situação constrangedora que aconteceu 1000 anos atrás, de que provavelmente só eu me lembro." O José Eduardo acorda de madrugada e os problemas imediatamente vêm à sua cabeça. Ele passa parte da noite ruminando soluções. A espiral ruminativa também nos atrapalha muito durante o dia, quando precisamos dar atenção para os nossos afazeres. O neurocientista e psicólogo americano Ethan Kross, autor de um livro intitulado A Voz na Sua Cabeça, ele explica que o falatório mental divide e confunde a nossa atenção. Vamos abrir aspas aqui para ele. Você já tentou ler um livro ou concluir uma tarefa que exige concentração depois de uma briga feia com alguém que ama? É quase impossível. Todos os pensamentos negativos resultantes consomem suas funções executivas, pois seu crítico interno e seus resmungos tomaram controle, roubando seus recursos neuronais. Fecha aspas. Em outras palavras, olhando para o que acontece no cérebro, os pensamentos de ruminação recrutam neurônios que poderiam estar sendo utilizados para tarefas que exigem raciocínio e concentração. Fica mais difícil a gente focar no trabalho. Fica mais difícil perceber o que acontece à nossa volta, ter sacadas criativas para resolver os problemas. Isso sem contar que, ao nos ver assim, desconcentrados, nos cobramos por não estar conseguindo nos concentrar, o que aumenta a ruminação. Outro efeito da espiral ruminativa é que ela aciona a resposta de estresse do organismo. Para o cérebro, lembrar é reviver. Quando uma área do cérebro passa o filme do evento problemático do passado, outras áreas reagem ao filme como a uma ameaça presente, liberando adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina acelera o coração e a respiração, aumenta a pressão arterial e provoca N outras reações no corpo todo para que ele possa reagir à ameaça. Se a ruminação é muito frequente, o estresse do organismo se torna crônico e isso, como a gente sabe, afeta a saúde física e mental. A ruminação excessiva está associada à depressão, transtorno de ansiedade e outros distúrbios da saúde mental. Isso não significa que ruminar muito leva necessariamente a essas condições, como explica o Ethan Kross. Nem todas as pessoas que ruminam desenvolvem depressão ou transtorno de ansiedade. O que se observa é que pessoas que desenvolvem essas condições ruminam muito. A Elaine, de quem eu contei a história há pouco sobre ir morar nos Estados Unidos, ela recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. Quando ela começou a ter dificuldades para se adaptar à nova fase de vida, os pensamentos negativos tomaram conta. Eu não conseguia ver nada de positivo com a mudança de país, nem o fato de estar muito mais perto das minhas filhas, ela conta. Passou a ter crises de ansiedade. A ansiedade turbinou a espiral de ruminações. O mal-estar foi ficando cada vez maior, trazendo mais ruminações e, por fim, se instalou a depressão. Hoje, Elaine está medicada e fazendo terapia. O pior já passou e há um longo caminho pela frente. Aprender a lidar com as ruminações certamente vai fazer parte desse caminho. A questão então é como lidar com a ruminação. Instintivamente,
temos a tendência de evitar a espiral ruminativa, distraindo a mente com outra coisa. A Francine compartilha como ela faz. Me esforço para me manter mentalmente ocupado o dia todo e não dar espaço para pensamentos do passado. Não me permito parar. Ela também evita tirar um cochilo à tarde, que é para não demorar a pegar no sono à noite e não ter que lidar com eventuais ruminações. Mas nem sempre é possível escapar. Quando penso que está tudo sob controle, alguma situação vem para abalar a minha paz mental e dar espaço para muitos outros pensamentos ruins do passado, ela diz. Então, o problema de querer evitar a ruminação é que nem sempre temos êxito nisso. Como explica Ethan Kross, desviar a atenção dos pensamentos negativos até pode fazer efeito, mas é temporário. Se você vai ao cinema para fugir das adversidades da vida real, seus problemas continuam lá, à espera, quando você sai do cinema, ele diz. Tentar coibir pensamentos é pouco efetivo, porque eles surgem e ressurgem sem pedir licença. E outra, não podemos passar a vida toda fugindo dos nossos pensamentos. É um esforço imenso e inútil. Evitar, assim como combater certos pensamentos, dá ainda mais poder para eles. Sabe aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É mais ou menos isso. Em seu livro, Ethan Kross sugere estratégias mais efetivas para lidar com a ruminação. Eu vou compartilhar uma delas aqui com você. Mas antes disso, eu vou contar como ele chegou a essa estratégia. O próprio Ethan, neurocientista, psicólogo, especialista em controle da mente consciente, veja você, ele teve uma experiência dramática com ruminação. Em 2011, ele recebeu uma carta anônima ofensiva e cheia de ameaças. O Ethan não sabe até hoje o que fez para motivar aquela carta, mas o fato é que ele ficou apavorado. Nos dias seguintes, sua mente não parava de ruminar sobre a ameaça recebida. A imaginação foi longe, e no auge da ansiedade, ele se viu surtado numa madrugada, com os olhos fixos na janela da sua sala e um taco de beisebol na mão para se defender de um ataque que ele achava que iria acontecer a qualquer momento. Foi então que ele teve um lampejo de lucidez e disse para si mesmo: Ethan, o que você está fazendo? Isso é loucura. Aconteceu uma coisa estranha, ele conta. Dizer o meu nome me permitiu dar um passo para trás de imediato. Consegui me concentrar na situação de uma forma mais objetiva. A partir daí, ele começou a conversar consigo mesmo, mas como se fosse com outra pessoa. Em que vai ajudar a andar pela casa com um taco de beisebol? Você tem um sistema de alarme de última geração. Não aconteceu nada de diferente desde que você recebeu a carta. Provavelmente foi só um trote. Então, por que está tão preocupado? Muita gente recebe ameaças que não significam nada. Você já administrou situações piores. Você pode lidar com isso. Agora, vai dormir. No decorrer desse diálogo consigo mesmo, ele conta que foi se acalmando. Foi se deitar e dormiu profundamente. Nos dias seguintes, a ruminação descontrolada não voltou a acontecer. As ameaças não deram em nada, mas a mudança de estado mental que ele experimentou ao dizer o próprio nome e conversar com ele mesmo, isso não saiu mais da sua cabeça, no bom sentido. Não fiz nada além de dizer o meu nome e isso colocou minha voz interna em uma trajetória totalmente diferente, como um trem passando sobre um desvio nos trilhos. A conversa interna distanciada foi rápida e drástica, diferente de tantas outras estratégias de regulação emocional. Como pode ser isso? Ele diz. Para encurtar a história, dessa experiência, corroborada por muita pesquisa, surgiu uma estratégia que o neurocientista chama de conversa interna distanciada. Falar com a gente mesma como se fosse outra pessoa muda a perspectiva da situação e provoca também uma mudança emocional. Tem um mecanismo neurolinguístico aí envolvido. Em seu livro ele explica como isso acontece. Eu deixei o título anotado na descrição deste episódio.
Olha, eu não sei se a ouvinte Salete também lê o livro, mas o fato é que ela usa essa estratégia e funciona. Ela conta: situações de estresse me fazem ruminar. Ver e rever a situação várias vezes só me deixa mais angustiada. Agora, comecei a conversar comigo mesma e me perguntar: daqui a 5 meses, que diferença esse fato vai fazer na sua vida? Isso me acalma. Então, da próxima vez que você se sentir tragado por uma espiral de ruminações, experimente chamar-se pelo seu nome e conversar com você mesmo. Conversar de uma forma amigável, com a intenção de acalmar e avaliar a situação com uma perspectiva mais ampla e racional. As nossas ruminações geralmente descambam para a catástrofe total, para o exagero, e quando dizemos o nosso nome, é como se estivéssemos nos chamando de volta à razão. A conversa interna distanciada que o Ethan propõe é uma estratégia para deter a espiral ruminativa. Fazendo uma analogia, ela funciona como remédio antitérmico que corta a febre. Agora, se quisermos ser menos suscetíveis a novas febres ruminativas, a melhor prevenção é a autocompaixão. Esse é um assunto recorrente aqui no podcast, né? Não tem como ser diferente. A autocompaixão nos ensina a aceitar a nossa humanidade vulnerável e imperfeita, reduz o peso da autocrítica e suaviza as emoções difíceis nos momentos de dificuldade. Pense aqui comigo. O que a gente rumina? São os nossos erros, fracassos, gafes, decisões infelizes, arrependimentos, culpas? Se tivermos autocompaixão, não vamos ficar nos torturando com pensamentos de autojulgamento, autocobrança e culpas. Nós vamos nos lembrar que somos seres humanos falíveis, como qualquer outro. Vamos nos aceitar como somos, nos perdoar, começar de novo, virar a página. Que mais a gente rumina? As experiências difíceis da vida? Decepções, infortúnios, perdas, desgostos, reveses? Isso é muito doloroso. Se tivermos autocompaixão, nossa primeira atitude será reconhecer e suavizar a nossa dor, nos confortar. Porque sabemos que essa é a atitude mais sábia no momento, que nos permite ter lucidez para lidar com a situação ou serenidade para aceitar o que não podemos mudar. E olha, nós podemos ter autocompaixão também nos momentos em que ruminamos. Como diz a Christine Neff, a nossa eterna referência no assunto, não cabe a gente se julgar porque a nossa mente abriga um turbilhão de pensamentos negativos. Vamos nos lembrar que a ruminação é um esforço da mente em entender, mudar ou resolver uma situação indesejável, e que na origem disso existe apenas o desejo de nos sentirmos seguros. Em uma passagem do livro Autocompaixão, Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás, a Kristen compartilha sobre as noites em que acorda de madrugada em um estado mental de ansiedade. Deitada na cama, minha mente roda com medo e insatisfação, concentrando-se em tudo o que há de errado na minha vida. Por isso acontecer com tanta regularidade, aprendi a lidar com essa sensação como a imagem de uma tempestade que chega no meio da noite. Em vez de me apegar aos meus pensamentos, imagino nuvens escuras com uma sobrecarga completa de relâmpagos e trovões violentos. Tento fundamentar minha consciência no corpo, o peso do corpo na cama, a sensação do cobertor em cima de mim, as sensações em minhas mãos e pés. Tento me lembrar de estar no aqui e agora e só ver a tempestade passar, ela conta. É isso.
Podemos fazer das nossas aflitivas ruminações um treino para sermos mais compassivos com nós mesmos. Dizer o nosso nome, conversar gentilmente conosco, reconhecer o que estamos sentindo com aceitação e nos oferecer o conforto de um abraço. Se em outros momentos difíceis da vida pudermos lembrar de nos tratar assim, quem sabe um dia as ruminações não mais tomarão a nossa mente. Que você esteja bem. Um abraço.